Fala aí pessoal, beleza? Moisés aqui para mais uma aula e essa aula, pessoal, é uma das mais importantes que a gente vai ter nesse trimestre e para mim é uma das melhores aulas que a gente teve até o presente momento. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu vou pedir para que vocês tenham um pouco mais a mente aberta, porque muitas coisas que a gente vai conversar aqui hoje vai destruir algumas crenças que vocês têm aí na cabeça de vocês. Então, sem mais delongas, a gente vai começar a avançar agora para entender um pouco melhor sobre a aula 4 da revista. Tem muitas coisas que a gente vai poder conversar a partir de agora. Então, já nesse primeiro tópico, a gente vai ver o que é o antinomismo. Aí entra uma pergunta: o cristão, será que o cristão precisa guardar as leis de Deus? Deixa aqui nos comentários. Você que é cristão, você que é de uma igreja evangélica, você precisa guardar as leis de Deus? O que o Novo Testamento fala sobre guardar as leis de Deus? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, nesse tópico aqui, a gente vai ver o que é o antinomismo e a gente vai ver se o cristão realmente precisa guardar as leis de Deus. Existem muitas confusões sobre esse tema. Alguns cristãos falam: não, a gente não precisa guardar mais as leis, Jesus veio e destruiu todas as leis. Outros cristãos falam: não, a gente precisa realmente guardar as leis. E nesse tópico a gente vai ver mais sobre esse tema. Então vamos começar entendendo aqui o que é o antinomismo. Vamos lá, pessoal. O antinomismo basicamente literalmente o nome já até fala, é algo que é contra a lei. Então, anti é uma palavra grega que significa contra, oposição a algo, e nomia significa lei. Então a gente tem antinomismo, que é o quê? Contra a lei, fora da lei, não precisa seguir a lei. Então a ideia dessa galera que segue o antinomismo é justamente isso, são pessoas que pregam contra a lei. E eu coloquei para vocês aqui, ó, a gente tem dentro desse grupo de pessoas que pregam contra a lei, basicamente 3 grupos de pessoas. Claro que existem muito mais grupos, porém são 3 grupos que se destacam aqui, que são pessoas antinomistas. Vamos lá, o primeiro grupo aqui então, ó, pessoas que acreditam que a lei não teve origem em Deus, por isso não precisa ser guardada. Pessoal, isso é uma heresia tremenda. A gente sabe que a lei foi dada por Moisés, né? A lei, pelo menos escrita, foi dada por Moisés lá no livro de Êxodo. A lei, sim, ela deve ser guardada, e principalmente porque ela foi dada, sim, por Deus. Então, o primeiro grupo aqui, ó, a gente até desconsidera porque é um grupo muito herege. Pessoas que acreditam que a lei não teve origem em Deus e a gente não precisa guardá-la. O segundo grupo acredita que a lei é uma ofensa ao evangelho. Aqui eu abro um parênteses muito grande para fazer um comentário. A maioria das pessoas desse grupo são pessoas evangélicas, cristãs. Então esse grupo aqui acredita que a lei é uma ofensa ao evangelho. Eu já vi muitos cristãos, muitas pessoas de igreja, principalmente evangélica, né, em si, que é onde eu frequento, então eu tenho mais relacionamento com essa galera. Eles acreditam que a lei é uma ofensa, que a lei é prejudicial ao evangelho. E pessoal, não é dessa forma, como a gente vai ver a partir de agora. Então assim, o segundo grupo então, antinomistas aqui, né, que seguem o antinomismo, é literalmente os evangélicos que acreditam que a lei é uma oposição ao evangelho. E o terceiro grupo eles acreditam que a lei nunca deveria ter existido. Então a gente tem basicamente esses 3 grupos, né, de antinomistas, e o segundo aqui, na minha opinião, são os piores, né, que são os filhos de Deus que acreditam que as leis não devem ser guardadas, que as leis é uma oposição ao evangelho. Primeira coisa que a gente vai ver então, por que o antinomismo é tão errado, né? Por que essa ideia, por que esse pensamento ele é tão errado e tão não fundamentado? Primeiro, em nenhum momento a Bíblia fala que Jesus ele veio destruir a lei, em nenhum momento a Bíblia fala que Jesus veio abolir a lei. Então, isso já traz pra gente que seguir a ideia antinomista é uma ideia errada. Vamos ver aqui que o Evangelho fala, ó. Jesus, até coloquei aqui, ó, Jesus ele veio descumprir e revogar a lei de maneira alguma. Vamos ver o que o próprio Jesus fala. Essa aqui eu coloquei uma versão da Bíblia, claro que tem várias versões, né? Mas aqui eu coloquei, ó, não pensais que eu vim revogar a lei ou os profetas, mas não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Então aqui, pessoal, a gente já tem o nosso primeiro indício aqui, que o antinomismo é uma heresia e não deve ser guardado. Então aqui a gente já tem a primeira aparição aqui. O próprio Jesus fala assim, ó, eu não vim descumprir a lei, eu não vim revogar a lei,
antes eu vim para cumprir. Então isso é o ensinamento que o próprio Jesus fala. O próprio Jesus, então, ele não veio destruir a lei, e pelo contrário, ele ensina a lei ao seu povo. Muitas pessoas falam, pô, o próprio Jesus, né, ele fez uma nova lei, ele criou as novas leis. Na verdade, pessoal, a maioria das coisas que Jesus ensinava são coisas que estão na lei. Então a gente tem aqui um exemplo, Mateus 22, quando Jesus ele ensina os discípulos, ele ensina os fariseus, falando sobre que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo. Pessoal, isso que Jesus está fazendo é literalmente, ele está citando Levítico 19 e Deuteronômio. Eu até coloquei para vocês aqui, Deuteronômio capítulo 6. Olha o que Jesus fala, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças. Alguém pode até falar, pô, isso não está escrito no livro de Mateus? Sim, com certeza tem no livro de Mateus, Jesus falando essas palavras. Porém, essas palavras vieram da lei. Deuteronômio capítulo 16. Jesus, quando fala que deve amar o nosso próximo, isso está em Levítico 19. Então, quando Jesus ele ensina sobre a lei, você está pegando literalmente a própria lei, porém fazendo uma interpretação da lei, passando para os seus discípulos. Vamos passar aqui para vocês entenderem, ó. Aí você falou, pô, mas beleza, né? Eu já entendi que Jesus não veio revogar a lei, eu já entendi que o próprio Jesus ele replicava a lei, explicando ela, mas e o apóstolo Paulo? O que o apóstolo Paulo falava sobre as leis? Vamos lá, Romanos capítulo 7, eu vou pedir para que vocês abram. Ó, lembrando, pessoal, esse daqui é um daqueles vídeos que você precisa pegar o caderno. Pega o seu caderno, eu não falei no começo desse vídeo, mas pega o seu caderno, vai anotando tudo que a gente vai conversar aqui, pega o versículo da Bíblia, anota, pega a sua própria Bíblia e vai acompanhando esse estudo. Você só vai entender o que a gente vai conversar aqui agora se você fizer dessa forma. Então pegue o seu caderno aí, que eu tenho certeza que é um vídeo que vai abrir, dar uma explosão aí na sua cabeça. Vamos lá, o que o apóstolo Paulo então fala sobre as leis? Eu coloquei para vocês aqui, ó, Romanos capítulo 7, leiam o capítulo inteiro. O que diremos, pois? A lei é pecado? Paulo falando, de maneira nenhuma. Então seguir a lei não é pecado, de maneira nenhuma. E olha que ele fala, ó, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que Paulo está falando aqui? Ele só conheceu o pecado, ele só sabe o que é certo, o que é errado, porque ele conheceu a lei. Então ele fala assim, eu só conheci a cobiça porque na Bíblia fala assim, não cobiçarás. Então olha que legal que Paulo está falando, a lei ela é uma instrução para nós. A própria palavra, né, a raiz da palavra, a lei da Torá, significa instrução. Então a lei não encare como uma oposição ao evangelho, só que a lei ela serve para nos orientar. Vamos ver aqui, ó, o que mais ele fala, ó. Por consequente, a lei ela é santa e o mandamento ele é justo e ele também é bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. Aí o versículo 22 aqui, olha que legal. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Aí entra aquela questão, né? Paulo fala assim, eu sou imitador de Cristo e vocês devem ser meus imitadores. Então olha que legal, o próprio Paulo está falando aqui, ele sendo convertido, ele foi convertido, ele já teve um encontro com Jesus lá em Damasco, mesmo ele convertido, ele seguia as leis de Deus, porque a lei de Deus, ela é santa, os seus mandamentos são justos e muito bom. É isso que o Paulo traz para nós de ensinamento sobre a lei. Aqui entra uma questão muito boa agora, né? Vamos lá. Então a gente já pontuou que Jesus em nenhum momento ele fala que veio destruir a lei, ele veio revogar, nada disso, mas ele veio cumprir a lei e nos ensinar como cumprir da maneira correta. A gente já viu que Paulo também ele concorda exatamente com essa ideia de Jesus. E agora entra a grande pergunta, né? A salvação, Moisés, beleza, está falando que eu devo seguir a lei, mas se eu não seguir, eu vou ser salvo? Vamos lá, aqui já são dois assuntos diferentes, né? A salvação, então, é pela lei? Não. A salvação, pessoal, ela não é pela lei. A Bíblia fala lá em Efésios que a salvação ela é um dom gratuito de Deus, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. E Paulo ele continua o ensinamento falando assim, ó, se a salvação fosse pelas obras, o homem se gloriaria nele mesmo em ser salvo. Mas a salvação não depende de mérito humano. A salvação ela depende unicamente de Deus. É uma graça de Deus, um favor merecido de Deus. Então a graça, pessoal, é o que nos faz ser salvo. Então a salvação, ela nunca pode ser feita pela lei. O que salva o homem, o que salva a humanidade
é a graça de Deus, que é o nosso favor imerecido. Então a salvação não é pela lei, não é pelas obras, mas a salvação é literalmente pela graça. Eu coloquei aqui o versículo para vocês, ó, Romanos capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão que pela lei vem o plano do conhecimento do pecado. Então o que Paulo está falando aqui? Ó? A salvação de maneira alguma vem pelas obras da lei. Porém, o conhecimento, a informação do pecado vem pela lei. Então é isso que Paulo ensina. A salvação é pela graça e não é por mérito humano de cumprimento de lei. Vamos lá. Paulo também menciona aqui, ó. A lei não é para a salvação, mas sim para a orientação. Foi como eu já citei para vocês. Vamos lá. Aqui eu coloquei alguns versículos para vocês, né? Lá no material aqui que eu vou deixar para vocês. Nesse material, pessoal, leiam esse material, porque esse material está muito completo. Eu demorei 2 dias, literalmente 2 dias, para montar esse material para vocês. Então aqui eu não vou falar tudo, porque está muito completo o material, mas vocês leem depois com calma, que tudo vai fazer mais sentido. Aqui eu coloquei para vocês alguns salmistas, algumas pessoas que enaltecem a lei do Senhor. O Salmo 119, basicamente o Salmo 119 inteiro, é o salmista enaltecendo, o salmista glorificando a Deus pela sua lei. Eu coloquei alguns salmos aqui, ó, bem-aventurado os retos em seu caminho, que andam na lei do Senhor. Outro salmo que ele coloca aqui, ó, abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então assim, pessoal, o Salmo 119 basicamente inteiro é o salmista glorificando a Deus, enaltecendo ao Senhor pela sua lei. Então a lei, pessoal, em momento algum seria até pecado a gente falar, né, nós cristãos falar que a lei foi destruída, a lei não deve ser seguida. Nossa, tanta coisa que eu ouço as pessoas, né, que o Cristo veio e o fim da lei é o próprio Cristo. Pessoal, a gente tem que saber interpretar o que o texto está dizendo. Se a lei fosse tão ruim, os salmistas, nenhum dos salmistas enaltecia tanto a lei. A gente vê no Salmo 1, por exemplo, eu vou até ver se eu coloco aqui para vocês, o Salmo 1, ele fala assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que ele fala, ó, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pessoal, em todo momento o salmista enaltece a Deus pela lei. A gente vê o próprio Jesus ele enaltecendo, ele citando a lei para os seus discípulos. Então a lei não é algo para a gente cristão jogar fora, simplesmente dispensar e falar, não, a gente não deve seguir essas leis. Vamos avançar aqui que eu quero mostrar para vocês agora o espírito de antinomismo. Esse espírito de antinomismo tem invadido as igrejas, tem invadido o coração de muitas pessoas e hoje a gente vai lutar para destruir esse espírito de antinomismo. O que é o espírito de antinomismo? É basicamente assim, se a Bíblia se cala sobre um assunto, então eu devo fazer. Basicamente o espírito antinomismo diz isso, se a Bíblia não me traz uma revelação clara sobre esse assunto, então beleza, eu posso fazer. Então coloquei para vocês aqui, ó, basicamente se a Bíblia se cala, então pode. Esse é o espírito antinomismo. Então basicamente o que é, né? Vamos ver se você tem esse espírito de antinomismo ou não. Basicamente, se a Bíblia não deixa uma informação clara sobre esse assunto, então eles fazem. Essas pessoas caem num erro muito grande. Aquela ideia assim, se não está na Bíblia, então eu posso fazer. Então, um exemplo, ó, o homem se casar com uma criança, pedofilia. Isso não está na Bíblia, não fala lá, o homem acima de 18 anos, acima de 30 anos, não pode casar com uma adolescente. Pessoal, a Bíblia não fala que isso não pode fazer, mas o bom senso nosso nos orienta que a gente não deve fazer, isso é pedofilia. Além de ser pedofilia, isso é crime no Brasil, fere a nossa instituição, fere as nossas regras, você vai preso. Então assim, se a Bíblia não fala, basicamente essas pessoas falam, bom, se a Bíblia não fala, então eu posso fazer. E isso é o pensamento pior que existe, que é antinomismo. Então, o primeiro item que eu coloquei aqui nesse exemplo é pedofilia. A Bíblia não fala que eu não posso ficar com uma criança, por exemplo. Porém, a gente sabe que isso é errado, além de ser crime, vai ser preso. Então, assim, o primeiro ponto é esse. Segundo, eu coloquei para vocês aqui, ó, fumar cigarro. Fumar cigarro, cheirar uma cocaína.
A Bíblia não fala lá, não, Moisés, você não deve fumar um cigarro. Onde na Bíblia que fala que não devo fumar cigarro? Mas não é porque na Bíblia não fala que eu não posso fumar cigarro que eu deva fumar cigarro. Já as pessoas que têm esse espírito antinomista dentro delas, eles pensam diferente. Se a Bíblia está falando que não tem isso na Bíblia, então eu posso fazer. Então, ó, fumar cigarro, por exemplo, é uma coisa que não está na Bíblia, mas eu não devo fazer, porque isso fere todo o princípio bíblico deixado por Deus. Primeiro, por essa pessoa que está fumando cigarro vai vir o escândalo, e a Bíblia fala, ai daquele que por ele vier o escândalo, vai fazer uma destruição do corpo, que o corpo lá em 1 Coríntios 6 é o templo do Espírito Santo, e fere outros princípios também. Então assim, fumar cigarro não está na Bíblia, mas eu não devo fazer, beleza? Segundo ponto aqui, ó, podemos batizar crianças, eu nem vou entrar nesse assunto, mas em resumo, a Bíblia não fala que eu não possa batizar criança. Porém, eu sei que por princípios, por questões interpretativas, eu não batizo criança. Eu simplesmente apresento a criança no templo. Assim como Jesus foi apresentado no templo, lá em Mateus capítulo 2, capítulo 1, se eu não me engano, a gente não apresenta, a gente não batiza criança. Mas as pessoas que são antinomistas falam, bom, se a Bíblia não fala nada sobre isso, então eu posso fazer. Vocês estão entendendo como é tão grave isso? Pessoas que têm esse espírito antinomistas, eles falam assim, se a Bíblia se cala, então eu devo fazer. Talvez você seja uma pessoa dessa, talvez não seja, talvez conheça alguém que seja. Mande esse vídeo para essas pessoas. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas possíveis, para que eles conheçam a palavra de Deus. Não é porque algo na Bíblia não está escrito que eu deva fazer. Isso é antinomismo. Agora entra, pessoal, a grande questão e a grande resposta, né? O cristão, ele deve guardar as leis de Deus ou não? Com base em tudo que a gente já conversou nesse vídeo. Aí eu te pergunto, o cristão, ele deve guardar as leis de Deus ou não? Ó, deixa aqui nos comentários, antes de ver esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. Então vamos lá, os cristãos devem guardar a lei de Deus ou não? A resposta é muito clara. Em nenhum momento Jesus ele veio destruir, ele veio abolir a lei. Pelo contrário, ele veio ensinar a gente como deve ser cumprido. Então o cristão, hoje ele não guarda a lei no seu sentido literal. Por quê? A gente sabe que tem muitos preceitos e estatutos que eram para o povo de Israel. Aí eu já falei, eu já fiz um vídeo falando sobre essa questão de estatutos, mandamentos, ordenanças. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição depois o link desse vídeo, explicando o que é cada uma dessas coisas. E a gente sabe que muitas dessas coisas eram coisas cerimoniais, religiosos, para tabernáculos, para o templo, para o sacerdote. Então essas leis não se aplicam a nós cristãos. Mas todo o ensinamento que a lei ensina, o princípio por trás daquela lei, o cristão deve guardar. Então, exemplo, a guarda do sábado. O que era o mandamento para guardar o sábado? Nada mais é do que a gente separar um tempo para Deus, separar um tempo para a família. Isso era o que Deus ensinou sobre a guarda do sábado. Hoje, nós cristãos, a gente não, pelo menos, né, algumas religiões, né, alguns cristãos, pelo menos, não guardam o sábado. O que a gente guarda? O princípio que o sábado ensina. O que é esse princípio? Eu devo guardar um tempo para Deus. Eu devo guardar um tempo para minha família. Então, hoje, pessoal, a gente não guarda literalmente o dia de sábado, mas a gente guarda o dia de segunda, o dia de domingo. E qual que é o preceito por trás? Qual que é o princípio por trás? Reservar um tempo para Deus. Hoje eu guardo bastante do dia do meu tempo, né? Inclusive eu trabalho com isso, não tem como não guardar, né? Mas eu guardo bastante tempo do meu dia, da minha semana, para Deus, para fazer esses estudos, para ler a Bíblia. Então isso, pessoal, é guardar o princípio que é o mandamento de guardar o sábado. Vamos lá, outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó, dízimos e ofertas. A gente sabe que o dízimo era para o povo de Israel, não vou entrar nessa questão de dízimo, eu já fiz muito vídeo falando sobre isso. Porém, hoje a gente guarda esse princípio por trás. Porque se a igreja não dá dízimo, se a igreja não dá oferta, simplesmente os templos morrem. Aí a gente fala assim, pô, mas o dízimo era só naquela época, hoje o cristão não precisa dar dízimo. Pessoal, não é a questão da necessidade, só que o princípio por trás é desapego, gratidão. Então as pessoas que davam o dízimo, a gente vê lá em Gênesis 14, lá atrás, Gênesis 14, Moisés, Abraão quando ele sai e ele volta, ele encontra Melquisedeque depois de uma guerra, lá, ele vai na guerra salvar o seu sobrinho Ló, e lá nessa guerra ele pega várias coisas lá de despojo e ele dá para Melquisedeque, que era rei de Salém, era um dos sacerdotes do Altíssimo.
Ele pega 10% de tudo que ele ganhou ali no disputa de guerra e dá, ele entrega ao sacerdote de Deus com uma forma de gratidão. Não tinha ninguém falando para ele fazer, só que ele fez por gratidão. Então, assim, a questão de dízimo e oferta é mais uma questão não obrigatória, mas é uma questão de gratidão. É uma questão de desapego. Fala, Senhor, se o Senhor está me dando uma condição de ter um carro, uma casa, um emprego, uma parte daquilo que eu ganho, eu retorno para sua casa. Para quê? Para a sobrevivência da igreja. Agora, se todo mundo falar assim, não, a gente não precisa dar dízimo, a gente não precisa dar oferta, simplesmente vai fechar todas as portas das igrejas. Porque ninguém tem condição financiar uma igreja sem a ajuda dos irmãos, da comunidade. Beleza? Então é uma questão de princípios. A gente guarda o princípio da lei, mas a gente não segue ela à risca no sentido literal dela. Então, exemplo, ó, aqui eu coloquei mais um exemplo aqui da mulher, né, tal, naqueles períodos. Depois vocês irmãos leiam, eu nem vou falar muito aqui, senão o vídeo vai perder alcance porque o algoritmo corta. Mas as mulheres mesmo, quando estavam naquele período, né, um período que vocês sabem muito bem, o que a Bíblia fala? Coloque essa moça para fora do arraial. Porém, qual que era o princípio por trás daquilo? Literalmente proteção. Agora você imagina aí, né, um sol de arrebentar de 45 graus e a pessoa lá naquele estado, né, que é complicado, obviamente vai sair muitas doenças dali. Então o que eles faziam? Colocavam para fora do arraial. No caso, hoje, as pessoas, né, no tempos de hoje, tem como se limpar, tem água corrente, tem absorvente, tem várias outras coisas. Então o princípio está sendo cumprido. Qual que é o princípio? Proteção, higiene, limpeza. Então assim, pessoal, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nós cristãos, a gente deve guardar o princípio, o ensinamento que a lei nos traz. E não exatamente da forma literal. Beleza? Então o cristão sim deve guardar as leis de Deus. Essa é a resposta que eu dou se alguém me perguntar. Mas deve guardar ou não? O princípio que a lei ensina, com certeza, deve se guardar. Aí entra aquela questão, né? Fala, pô, mas eu não preciso guardar, eu ainda discordo de você. A gente não deve guardar as leis. Então eu coloquei para vocês aqui, ó, se as leis não precisam ser seguidas, por que então nós não concordamos? Por que a gente não concorda? Um católico que adora imagem. A gente fala assim, pô, os católicos adoram imagem, né? O cristão não deve guardar a lei. Mas o católico que está adorando a imagem ali, você fala, pô, aí não, né? Aí vai contra as leis de Deus. Então por que nessas coisas a gente tolera que as leis sejam seguidas e para outras coisas a gente não tolera que as leis sejam seguidas? Coloquei para vocês aqui então, ó, o católico que adora imagem, o espírita que fala com os mortos, a gente sabe que tem uma lei que fala que não é para fazer isso. Então assim, ter mais que uma mulher, por exemplo, por que a gente não concorda do homem ter mais que uma mulher, sendo que está previsto em lei que pode, na Bíblia? Então, assim, a lei fala, se o homem tiver mais que uma mulher, ele tem que fazer isso, isso, isso. Cuidar das duas de forma igualmente. Se caso elas tiverem filho, a herança dele vai para as duas mulheres, para os filhos também. Enfim, tem várias leis que dão legalidade para que o homem tenha mais que uma mulher. E por que hoje a gente não aceita isso de bom modo? Por que os católicos que adoram a imagem, a gente fala, não, isso vai contra a lei. O homem tem mais que uma mulher, isso vai contra a lei. O espírita falar com os mortos, não, isso vai contra a lei. E para algumas coisas a gente é contra a lei e para outras coisas a gente é a favor da lei. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente não pode ter dois pesos e duas medidas. O cristão ele deve sim guardar a lei e respeitar todo o princípio que a lei traz por trás. Beleza? Vamos avançar aqui, ó. Outra coisa, eu coloquei para vocês aqui antes que eu esqueça, ó, o homossexualismo. A gente fala assim, pô, o homossexualismo é pecado, o homem com o homem não pode se deitar, tá na lei de Deus, tal. Mas, as outras coisas a gente fala que devem ser guardadas, agora essa não. Então, assim, pessoal, a gente tem que ter muita coerência naquilo que a gente fala e da forma que a gente interpreta. Por que algumas leis que vai nos beneficiar é válido e algumas outras coisas que vai não beneficiar nós, aí não é válido? Então a gente tem que ponderar isso, colocar na cabeça certinho, beleza? Então vamos avançar aqui, ó. Agora o que Jesus disse sobre as leis. Pessoal, olha o que Jesus disse sobre a lei bem rápido aqui, ó. É uma passagem que você já conhece e ele fala assim, ó, em teu nome fizemos muitas coisas e maravilhas. Então Jesus dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoal, a palavra iniquidade no grego que está ali na Bíblia, eu coloquei para vocês aqui, ó, é a palavra anomia. A letra A em hebraico, em grego,
ela passa a ideia de não, de negação. Então a gente tem ali, ó, anomia, iniquidade, a é não, nomia é lei. Então o que Jesus falou ali, ó? Partai-vos de mim, vocês que fazem o quê? Praticam anomia, vocês que não guardam as leis, vocês que não guardam os meus mandamentos, os meus preceitos, estatutos. Então o próprio Jesus fala que aquele que não guarda as leis, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Aí colocaram aqui como iniquidade, né, a tradução. Pessoal, dá a impressão que Jesus está falando assim, apartai-vos de mim, vocês que pecam. Na verdade, Jesus está sendo muito mais profundo. Ele está falando assim, apartai-vos de mim, vocês que praticam anomia, vocês que praticam a ausência da prática à lei, vocês que não guardam as leis, vocês que não guardam os meus estatutos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então a gente já concluiu, pessoal, que as leis devem ser guardadas, porém os preceitos delas que devem ser guardados da lei. Não necessariamente no sentido físico, literal, as leis. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos avançar aqui para os próximos tópicos, que essa aula aqui tem muita coisa aqui para a gente conversar ainda. O tópico 2 está falando um pouquinho sobre a lei e o evangelho. Aqui eu quero falar para vocês um pouquinho que muitas pessoas confundem e falam assim, quando Jesus falava assim, ó, na lei falava isso, isso, isso. Eu, porém, vos digo isso, isso, isso. Muitas pessoas interpretam isso como Jesus subscrevendo, Jesus reescrevendo as leis. Porém, não é isso que Jesus está fazendo. Quando Jesus fala assim, ó, na lei, vocês já ouviste, é dito isso, isso, isso. E eu agora, eu vos digo. O que Jesus está dizendo? Ele está ensinando a lei. Então, assim, quando a gente lê nos evangelhos Jesus fazendo dessa forma, na verdade ele estava ensinando qual que era a aplicação, como que deveria ser guardado aquela lei. Eu coloquei os exemplos para vocês aqui apenas em Mateus capítulo 5. Então, exemplo, não matarás. A gente lê lá em Mateus capítulo 5, Jesus falando assim, ó, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Aí Jesus fala no versículo abaixo, eu, porém, vos digo, não que Jesus está reescrevendo a lei, agora ele está falando assim, agora eu quero dizer para vocês o que quer dizer essa lei. Eu quero dizer para vocês como interpretar essa lei. Olha o que Jesus fala, eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se escolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Então olha que legal que Jesus está dizendo aqui. Pessoal, depois eu vou fazer um vídeo explicando esse versículo aqui. Esse versículo é muito profundo. Depois eu quero fazer um vídeo só falando desse versículo. Mas vamos lá, só um parênteses aqui então para a gente entender. O que Jesus está dizendo? Ele falou assim, ó, vocês já ouviram, aquele que matar o seu irmão será réu do juízo. Eu, porém, vos digo agora, não é só você que vai matar no sentido físico, mas você que escandalizar o teu irmão, você que chamar ele de louco, você também já matou o seu irmão. O que Jesus está ensinando ali para nós? A morte não é só quando a gente mata uma pessoa a facada, mata no sentido físico, mas a morte é no sentido espiritual também. Quando você maltrata o teu irmão, quando você xinga o teu irmão, você chama ele de louco, o que você está fazendo? Você está literalmente matando o seu irmão. Então é isso que Jesus está ensinando. Ele falou assim, ó, vocês ouviram dessa forma, eu porém vos digo, é assim, assim, assado. Vamos lá, vamos avançar aqui mais um exemplo. Ó. Ele ensinando agora sobre o adultério. Ó, viste que foi dito aos antigos, não cometerás adultérios, Mateus 5, 27. Aí o que Jesus ensina? O adultério não é só no sentido físico, carnal. O que ele fala? Ó, quando você cobiça a mulher do teu próximo, quando você olha com um olhar já capcioso, você já adulterou. Então Jesus está falando assim, ó, o ato de adultério não é só o sentido literal, mas só no sentido de já veio na sua cabeça, você já cometeu o adultério. Então, bastante pessoas falam assim, não, antigamente para ser adultério você tinha que consumar. Porém, pessoal, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala exatamente que as pessoas não entenderam diferente na época. Porém, Jesus aqui ele explica que o adultério não é só no sentido físico, carnal. Você tem uma intenção maligna, você tem uma intenção de já fazer algo errado, você já adulterou. O próprio salmista não, Salomão diz em Provérbios que você já peca quando o seu pé, ele já vai, eles até uma palavra ali, se eu lembrar, eu vou colocar para vocês o versículo aqui, quando o seu pé já está escorregando para o mal, você já pecou. Então vamos lá, o que Jesus está ensinando aqui também sobre o juramento, né? Então ele fala assim, ó,
aqui Jesus ele ensina sobre o juramento. Aí ele fala assim, ó, outra hora vocês ouviste aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Aí aqui, pessoal, Jesus ensinando agora, eu porém vos digo, não é questão só de jurar, vocês não podem jurar usando o nome do Senhor. Então o que as pessoas faziam? Ah, eu vou jurar em nome de alguma coisa e tranquilo. Jesus está falando aqui agora, vocês não devem jurar no nome do Senhor, muito menos no nome de qualquer outra coisa. Vamos avançar aqui, mais um exemplo, ó. O olho por olho, dente por dente, né? Isso tem até o código de Hammurabi, que foi feito lá mais de 6.000 anos atrás. E bastante pessoas interpretam o olho por olho, dente por dente de forma errada. Aqui Jesus ensina o que é o olho por olho e dente por dente. O que é o olho por olho, dente por dente? Bastante pessoas falam assim, bom, se uma pessoa me matar, eu vou lá e mato ela, né? Não tem como fazer isso. Mas se a pessoa for lá e assassinar alguém da minha família, eu vou lá e assassino alguém da família dela. Pessoal, em nenhum momento a Bíblia ensina que o olho por olho é exatamente isso. Se você tirou algo de mim, eu vou lá e tiro algo de você. O olho por olho que a lei fala é literalmente no sentido de restituição. Então, exemplo, se você pega alguma coisa meu, você pegou meu carro e foi lá, deu uma volta nele e quebrou meu pneu. Foi lá e furou meu pneu. Aí, na visão das pessoas, eu pego o seu carro, vou dar uma volta e furo o teu pneu. Olho por olho, dente por dente. Porém, a Bíblia fala que o olho por olho, dente por dente é uma restituição. Então, se eu vou lá, pego o teu carro emprestado, furo o pneu do teu carro, o que eu faço? Eu vou te restituir. Não é para você vir furar o pneu do meu carro. Eu vou lá, eu vou restituir você pelos danos que eu causei. Eu vou comprar um outro pneu novo, eu não vou colocar um pneu remoldado lá, eu não vou colocar um grampo lá, né, o que o pessoal põe, né, os borracheiros, colocar um remendo lá para... Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala sobre restituir o nosso irmão. Então, quando eu falo do olho por olho, dente por dente, está falando disso. E olha que Jesus fala, ó, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A explicação de Jesus agora, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça também a outra. O que ele está falando? De restituição. Não está falando nada de se te baterem, você bate de volta, mas no sentido de restituir. Beleza? Então é isso que significa olho por olho, dente por dente. Restituição. Vamos lá, mais ensinamento de Jesus aqui sobre as leis ainda. Aqui ele falou sobre amando o seu inimigo. Ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Muitas pessoas interpretam errado esse versículo. E o próprio Jesus ele ensina o que significa esse versículo. Ele fala assim, ó, você não deve só amar o teu inimigo, você tem que bendizer o teu inimigo. Olha o que ele fala aqui, ó, bendizei aos que maldizem e fazei bem aos que te odeiam e orai pelos que maltratam e te perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estais no céu. Então, pessoal, olha que maravilha o que Jesus veio fazer. Ele veio reescrever, não reescrever, ele veio ensinar como que é a aplicação da lei de Deus. Então, quando Jesus fala assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele está falando, vocês não entenderam nada, porém agora eu vou te explicar o que é para ser feito. Então, isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem que a lei não foi abolida e as leis, o próprio Jesus ensinou a maneira correta de segui-las. Próximo tópico. Tópico 3 vai falar um pouquinho sobre o legalismo e o antinomismo. Pessoal, o que seria, né? O legalismo, aqui colocou, né? Legalismo versus o antinomismo. O antinomismo a gente já conversou, né? Pessoas que são contra a lei. E tem a galerinha que é o legalismo. O legalismo é os fanáticos que seguem, né, ao pé da letra, tudo de forma fanática. E o que o comentarista nos ensina é a gente ser ponderado, né? A gente não ser fanático, mas também não ser tão antinomista. A gente não deve ser o fanático que, nossa, segue tudo à risca, porém a gente não deve ser o antinomista que fala, tá tudo bem, vai, isso aí pode fazer porque não está na lei. Beleza? Então, esses dois extremos aí, a gente tem que estar no meio entre eles. Aqui eu já comentei com vocês um pouquinho, ó, Jesus e o sexto mandamento. O sexto mandamento fala, não matarás. A gente já viu isso. Porém, pessoal, aqui tem uma explicação aqui, eu coloquei para vocês. Quando fala não matarás, no sexto mandamento que Jesus fala, aí ele ensina, né, sobre isso. Eu já falei que eu vou fazer um vídeo depois explicando sobre isso, mas em resumo o não matarás vai muito mais além da morte espiritual, da morte física. Ela abrange também a morte espiritual. Então aqui o sexto mandamento Jesus ele não aboliu.
Ele quer que você cumpra. Quando fala em não matarás, está falando assim, ó, você não deve difamar o seu irmão, você não deve levantar calúnias contra teu irmão. Quando eu falo irmão, pessoal, estou falando de pessoas, não estou falando de irmão literalmente de igreja, ou irmão no sentido literal, mas você não deve magoar o teu próximo, isso é não matarás. No tópico 2 aqui vai falar um pouquinho sobre isso também. E aqui, pessoal, entrou um negócio legal, ó. A cólera no contexto bíblico. Quando fala da cólera, está falando da ira, da raiva. E isso é um sentimento que está no ser humano. E a gente tem esse sentimento, pessoal. Coloquei para vocês aqui, ó. Tanto o salmista como o apóstolo Paulo fala que a gente vai ter raiva, vai ter ira. Porém, o que ele fala? Ireis, mas não pequeis. Eu coloquei para vocês os versículos aqui, ó. É um sentimento comum que a gente tem, porém a gente tem que arrumar alguma maneira de controlar esse sentimento negativo. Pessoal, isso aqui então é um rascunho que eu montei para vocês, ó. Aqui eu falei um pouquinho sobre o próprio Jesus, né? Ele ficou irado com os covis de ladrões lá. A gente vê também o livro de Oséias muito bravo ali, todo irado, porém não peca. E vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Só detalhe, pessoal, a senha para abrir esse arquivo, eu vou falar aqui agora, ó. A senha para abrir esse arquivo aqui vai ser Lei do Senhor. Ó, aqui embaixo, ó. Lei do Senhor. Lei do Senhor. Tudo minúsculo, sem acento, sem nada. Lei do Senhor. Fechou? Então a Lei do Senhor é a senha para abrir esse arquivo. Pessoal, eu fico até meio chateado às vezes, desculpa desabafar de novo. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês numa quinta-feira feriado. Era para eu estar lá, sei lá, viajando. Mas eu falei, não, eu vou gravar esse vídeo aqui que eu achei muito interessante o tema. E vem pessoas lá e falam, não vou assistir o vídeo inteiro porque eu não vou assistir o vídeo inteiro porque eu não tenho tempo, ou não quero a senha, enfim, é mó rolo lá só porque eu falo uma senha no vídeo para abrir. Mas vamos lá, sem choro. Vamos lá então, aqui o valor da vida humana. Aqui eu deixei para vocês tudo comentário também bonitinho. Eu não vou falar muito desse tópico aqui porque depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse tema. Por que que a Bíblia fala que não é para chamar os nossos irmãos de louco? Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Eu deixei algumas coisas aqui explicadas na apostila para vocês, mas depois eu vou fazer um vídeo bem detalhado explicando esse tema para vocês aqui, ó. O tópico 3, para a gente finalizar, pessoal, fala sobre a oferta do altar. Aqui a lição está falando basicamente sobre ter sentimentos ruins, a gente deve sempre reconciliar com nossos irmãos, com Deus. E aqui, pessoal, está falando sobre a oferta. O que Jesus fala, né? Quando você tiver alguma coisa contra o teu irmão, reconcilia com ele antes de vir ofertar. Se você tem algum problema contra o teu irmão, se você tem alguma desavença, encontre esse irmão, peça perdão, reconcilie com ele e depois você entrega a tua oferta a Deus. Basicamente está falando sobre isso no tópico 1 e tópico 2. E no tópico 2 aqui, para a gente finalizar, está falando sobre como evitar as desavenças. Eu coloquei para vocês aqui pelo menos 4 conselhos bíblicos para evitar as desavenças. Primeiro, ouça antes de falar. Bastante pessoas não ouvem e querem falar. Isso causa muita desavença. Então, primeiro conselho, ouça antes de falar. Segundo, responda com calma. Não responda as pessoas de forma mal educada. Não responda as pessoas de forma eufórica. Responda com calma. Segundo, ignore insultos. E último, trate as pessoas com respeito. Dessas 4 formas a gente vai conseguir evitar as desavenças. Pessoal, eu espero que essa aula aqui tenha aberto a mente de vocês. Realmente foi uma aula que eu demorei 3 dias. Só no primeiro tópico eu fiquei 2 dias. No primeiro tópico eu fiquei 2 dias. E depois no outro dia eu matei o resto da lição. Então é uma aula muito complexa. Eu poderia ficar aqui, pessoal, horas e horas falando sobre esse tema. Porém, eu sei que o tempo de vocês é limitado, o meu também. Porém, eu espero que vocês aproveitem o máximo possível esse material, façam a melhor aula para vocês lá na escola dominical de vocês, e a gente se encontra aí no próximo vídeo. E se inscreva no canal, pessoal. Tem muitas pessoas que assistem aqui, mais de 80% assiste os vídeos, pega o PDF e não se inscreve no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho aqui e essa semana tem novidade para vocês aí. Então fica ligado que essa semana eu vou postar muita coisa nova. Aliás, na semana que vem, que vai ser na segunda-feira, eu vou postar muitas coisas novas para vocês e coloque aqui para receber as notificações dos próximos vídeos que vai ser lançado aqui no canal. Beleza? Shalom, Lehitraot e tchau, tchau.